E aí, pasmem, todo esse empoderamento, eu parei de fazer isso porque o meu casamento exigiu. É, e aí eu abandonei Como as assim? redes. Como é que eu vou explicar isso? Rolou um negócio assim, você tá abandonando sua família, você precisa cuidar mais da sua filha, ou a sua carreira, ou uma Ah, coisa tá. assim. E naquela época, minha estrutura emocional, ela não me permitia enxergar que tava tudo bem, ser tudo ao mesmo tempo, e que a maternidade consiste em que a mãe seja feliz para que o filho seja feliz, né? Lá no começo. Então, larguei tudo e fui pro mercado financeiro. Nossa, meu Abandonou. Deus. Totalmente diferente umas coisas. É, Calma, e antes você trabalhava em contabilidade e isso. o que você começou a fazer no mercado financeiro? Eu fui trabalhar em banco, mercado financeiro mesmo, investimentos e ativos e passivos. Meu Deus. É. Ah, Fiquei 10 anos, 11 anos no mercado financeiro. que foi o tempo que durou seu casamento? Meu casamento durou 13 anos. Então, Não, aí. ainda eu me separei e ainda continuei no mercado Ah, tá, financeiro. entendi. Meu segundo casamento ainda durou o mercado financeiro. Inclusive, ele veio do mercado financeiro. Entendi. Ah, às vezes era, né? Acho que é destino, Ah, é entendeu? mais Você tinha prático que. também, né? Hã? Já tava ali, a gente trabalha muito, a gente já bota tudo perto. Entendi. Não, mas é porque eu acredito muito em destino, em Deus, essas coisas assim. E eu acho que às vezes você tinha que entrar no mercado financeiro pra conhecer o seu outro marido, Com né? certeza, porque é bem exatamente isso. E eu também tinha que ter tido esse hiato, assim, pra eu poder enxergar as coisas de outro jeito, sabe? Sim, Sim, é sim. Porque hoje em importante. dia, se eu lendo as matérias, as coisas que eu escrevi antigamente, obviamente que naquele tempo eu era suficientemente empoderada para ajudar muitas pessoas, mas ainda assim eu estava muito aquém do que eu sou hoje, Uhum. para mim e para o meu trabalho. Mas eu fiquei fora da internet todo esse tempo, mas eu continuei estudando. Tá, e teve uma hora que você falou que a sua amiga fotógrafa te chamou porque falou que você era muito bem resolvida. É. Quando você sempre foi bem resolvida ou teve algo que fez você se enxergar diferente, e começar a se respeitar, né? Que era o que a gente tava Então, falando. são muitos períodos, assim. Eu fui uma criança bem resolvida. E na minha família, as pessoas não são magras. Tem muita gente gorda. E o meu pai e a minha mãe, eu morava numa casa com 15 pessoas. Meus tios, meus avós, todo mundo na mesma casa. E era samba o dia inteiro e todo mundo se achava muito bonito. Então eu não acordava com aquele. Não tinha uma tia minha, uma minha mãe. Ninguém olhava no espelho e falava: Ai, eu tô horrorosa, nossa, não posso ir. Não existia isso na minha casa. E toda vez, meu pai sempre falava: Preta, você sabe que você é linda e que não existe ninguém mais bonito que você. Ai, que Existe demais. gente diferente. Não existe o mais bonito e mais feio. Olha a Então, importância assim, que faz, Pois é. né? e se você pensar, uma família com pouquíssima estrutura. Só que isso pra mim fez toda a diferença. Porque eu não me comparava. Eu, na minha escola, obviamente, todas as meninas eram brancas, magras, de cabelo liso, mas eu tava ali muito tranquila. Eu nunca usei um short na praia. Mesmo. Eu tive meu primeiro problema, assim, com a minha autoestima, um pouco, com 17 anos, eu já era casada, né? Do meu primeiro casamento. Você Quando. casou com? 15. Quando meu marido naquela época começou a questionar meu corpo, que não tinha mudado. Então ele já era gordo, meu corpo já era daquele jeito, mas começou com aquele lance de: você já pensou em cuidar da sua saúde? Você sabe, né, que acontece. A gente não é formado em medicina, mas todo mundo quer um bisturi. E aí eu comecei a ficar paranoica com aquilo. E aí foi a primeira e única vez que eu tomei remédio pra emagrecer. E aí eu emagreci 20 quilos. Só que eu olhava no espelho e eu não me reconhecia, eu me achava feia. Porque tudo que eu aprendi a gostar, aquilo era muito diferente do que eu tinha aprendido a gostar. Então aquilo me machucava muito. Eu olhava pro espelho e não me reconhecia. Mas eu tava magra Nossa. Pra pra sociedade. sociedade. E eu olhava no espelho e falava: gente, não sou eu. E não era natural, porque não era saudável. Meu biotipo nunca foi aquele. E aí, tomando esses remédios, eu tive uma parada cardiorrespiratória. Meu Deus do É. céu. Fui pro hospital e aí nesse caminho todo, o sininho da minha cabeça bateu. Eu falei pra ele, eu falei: "Olha, eu sou muito feliz do jeito que eu sou. E eu gosto disso. E você não consegue gostar disso, a gente não pode mais ficar junto." E bateu o sininho dele também. E obviamente que ele voltou à realidade, tipo, e continuamos o casamento e tudo mais. Aí eu engravidei com 19. Minha filha nasceu, eu tinha 20 anos. Mas vocês planejaram? Era. Não, a Foi gente já assim. era casado, mas a gente não planejou. Uhum. Só que o que acontece? Com 20 anos,
Quantas amigas você tem aos 20 anos que têm filho, ou estão grávidas, ou que já são mães? Eu não tinha nenhuma. Então, a minha estrutura não estava preparada para aquele corpo novo pós-gravidez. Que era um corpo gordo ainda assim, mas ele tinha outras formas, outras texturas, outra aparência, e aquela cabeça que mudou e eu não conseguia assimilar. E o que eu fiz? Eu sempre fui uma pessoa que amava festa, gente em casa, bagunça. Eu andava quase que pelada na rua. De repente, eu fiquei 6 meses na minha casa. Eu não conseguia pegar uma pizza na portaria. Eu não conseguia olhar no espelho. Não conseguia sair. Aqueles primeiros 6 meses da minha filha, por exemplo, eu ficava, eu e ela, dentro do quarto. Ou no quarto ou na sala. Eu não conseguia ver ninguém. Eu não conseguia sair. Eu não conseguia viver. Porque aquele corpo, pra mim, ele era um Então, eu acho que grande estranho. misturou a questão da mudança com os hormônios. Puerpério. Sim, mesmo fazendo, porque eu faço terapia há muito tempo. Sim. Então, obviamente, eu tava com acompanhamento nessa época, mas ainda assim, me olhar no espelho e reconhecer aquele corpo e todo aquilo foi uma baita questão. Porque além dos hormônios, tinha a vaidade, todo o lance, né? Porque eu sou uma gorda que me amo naquela época, mas eu tinha um padrão de corpo pra mim, que de repente não tinha mais. Dormi e acordei, literalmente, né? Eu fui pra maca, saiu aqui, ó, o bebezinho, lute com isso. Então, eu fiquei 6 meses naquele processo, assim, arrasada, definhando. E a gente teve uma briga, o meu marido me chamou, cansado dessa situação, né? Tipo, de me ver daquele jeito, ele falou, eu não te reconheço mais, você não é assim. Ele levou um espelho na cama, tipo, eu fiquei muito arrasada, daí ele foi embora. Quantos anos ele tinha? Ele era mais velho? Ele é 6 anos mais velho que eu. Ah, tá. E ele foi embora trabalhar e eu fiquei, tipo, pensando, falei, realmente, essa pessoa não sou eu não posso passar por isso. Eu nunca tive essa relação e tudo. E aí eu fui tomar banho, tirei toda a minha roupa, lógico, pra tomar banho, mas eu parei na frente do espelho e fiquei umas 4 horas na frente do espelho, pelada. Olhando na frente, o verso, a lateral, as costas, as dobras, as coisas, absolutamente tudo. E aí eu chorava e eu ria. Foi muito maluco, assim. Pra eu poder entender tudo, assim. O meu pé que tinha mudado, sabe? São coisas assim que você nem imagina, mas eu tive que conhecer tudo de novo. Era como se eu sentasse e falasse, oi, tudo bom? Vamos lá. Com que olhar que você tava se olhando? Primeiro, com repulsa, assim, sabe? E aí aquilo, e como eu fiquei no espelho, que eu falei, eu não vou sair daqui, eu preciso conhecer isso aqui de novo, eu preciso olhar pra isso aqui de novo e entender. Então a primeira era, nossa, a cara era essa pro espelho. Só que eu fui olhando, fui virando, olhando de novo, e eu chorava e eu ria. Eu falava, gente, mas tá tudo bem. E aí eu ficava pensando sobre isso aquele dia inteiro, assim, pelada. E aí eu me apertava, eu me abraçava, eu me esfregava. E foi muito importante, assim, pra mim. Eu lembro de quando já era fim de tarde, eu ainda tava pelada em casa, nesse rolê todo emocional. Tomei outro banho, me maquiei. Fazia 6 meses que eu não me maquiava. Eu me maquiei, eu escovei meu cabelo e eu saí sozinha, eu fui jantar. E dali pra frente eu falei, recuperamos, voltamos, tá, tudo bem. Nossa. Só que dali pra frente, eu passei a ter isso com o meu espelho todo dia, pelo menos 5 minutos. Porque assim, a Amanda que dormiu ontem, ela não é a Amanda que dormiu hoje. Eu vou dormir hoje com 35, amanhã eu vou acordar com 36. Eu cheguei aqui pensando em alguma coisa que vocês vão, com certeza, me trazer novidades, que eu vou pensar de novo. Enfim, e olhar bom, pra né? mim, exatamente, olhar pra mim no espelho todo dia, não só mexe com eu me acompanhando, cabelo branco, ruga, o que for surgindo, mas voltando pro meu momento presente. Então, essa crise toda me fez me trazer de volta, assim, lembrar que eu tenho toda hora me trazer de volta. Ai, sabe o que eu queria que você falasse? Que você tava falando antes de começar, gente, o episódio. Eu falei, sobre autoaceitação. E aí ela falou, eu não acho que seja autoaceitação, que é mais a questão de respeito, né? É. Autorrespeito, a gente falaria assim? Não, respeito mesmo. É, se respeitar. Porque eu pensei muito tempo, muitos anos sobre autoaceitação, que é uma coisa que a gente lê em muito artigo e muita coisa. E o aceitar nem sempre quer dizer que você tá feliz com aquilo, né?
O aceitar quer dizer que você teve que engolir, na maioria das vezes, aquela situação. Tipo, esse é meu corpo, fazer o quê? Só aceita. Só aceita. E aí, quando você pensa em respeitar o seu corpo, é entender os seus processos. Tá, eu sou uma mulher gorda. Eu sempre fui uma mulher gorda ou eu estou uma mulher gorda? Se eu estou uma mulher gorda, o que me trouxe a isso? Foram dores, foram felicidades, é ansiedade, é um momento, eu tô sem tempo. O que tá acontecendo comigo? Porque o mundo, ele tá pronto com o arco e a flecha aqui, ó. Você botou o nariz na cara, na rua, tem alguém falando, mas ó, não vai voltar não, depois esse corpo. Ih, olha só. E o cabelo branco relaxada? Meu Deus, mas tá com 30, não namora, não engravidou? É hétero mesmo? Ah, não, mas então ela é lésbica. Enfim, o mundo Muitas todo questões. faz isso com a gente o tempo O todo. tempo inteiro. Só que a gente nunca para pra pensar que a gente faz isso primeiro. Com a gente, né? É, como se fosse um escudo, sabe? Tipo, já que vão falar mal de mim, deixa eu me destruir aqui publicamente, que fica mais fácil, parece que eu levo isso na boa. Nossa, isso tá lembrando muito o comercial, aquela campanha incrível que Dove fez, né? Que, nossa, eu acho que esse comercial foi tão famoso, e que você falou que você assistiu. Foi esse que você. Eles lançaram isso, foi antes de eu 2004. começar a escrever, inclusive. E eu lembro Não, porque 2004 acho que foi o dos corpos. da Real Beleza. É, Real Beleza. Ah, tá. Foi Mas antes, aquele de desenhar. já escrevia. E eu uso ele como exemplo no meu curso. Porque a distorção de imagem, por exemplo, é um lance que a gente tem. A gente não se enxerga como a gente é. Por exemplo, eu me vi na televisão e eu tive que me ver umas 4 vezes. E eu trabalho com isso. Porque são ângulos que eu nunca vi de mim, embora a minha intimidade com o espelho seja maravilhosa, entendeu? Não, sabe quando você vai na loja e tem nos provadores, essas lojas grandes assim, e aí tem o espelho de um lado e meio que na diagonal, sei lá, atrás. Aí você consegue ver, até que eu usei pra ver o bolso da calça jeans. E aí eu olhava de um lado e falava, gente, eu sou de um lado diferente do outro. Eu olhava do outro, nossa, meu cabelo. E aí você consegue realmente se enxergar toda, que é um jeito que você não se olha, né? Não se olha mesmo. Você não se em olha casa. mesmo. Porque o espelho, ele é de frente, né? A gente espelha em casa, a gente olha à frente. No máximo, a gente vira de costas e dá uma piscadela, assim. Não tem o que fazer. Você não vai lá e dá uma volta 360 e mesmo assim o celular não tá passando em volta. Então, quando eu me vi de novo agora na TV, eu nunca tinha visto na TV, né? E eu fiquei olhando, eu fiquei chocada com ângulos e partes e coisas. E toda hora a gente não se conhece. Então, antes disso, vamos falar, como é que foi isso de você, na sua vida, no auge da sua vida, falar, eu vou pra um reality? Ai, gente, o sonho dos meus amigos era me ver num reality show. Já começa aí. Eu amo. Eu sou, provavelmente, vocês já deduziram que eu sou alvo de chacota, né? Eu sou muito palhaça, muito bagunceira, mas muito mesmo, muito. Eu imito todo mundo, enfim, um monte de coisa. E os meus amigos viviam falando há anos que eu precisava ir pra um reality show. E eu amo casar. De verdade. Eu amo a rotina de casar. Gente, é muito prático, é difícil ser solteira, puta Nossa, preguiça. deve ser um saco, é. É um Hoje você tá saco, solteira? Sim. A vida não Calma, é fácil. mulher, calma. Mas tá preguiça Mas de começar tudo de novo, né? não, amor, um é cada date. É cada date que a gente volta em oração. A gente vai em oração, volta em oração, ungida na fé. Meu pai, amado. Sabe? Porque, olha, são situações catastróficas. Eu gero entretenimento pros meus amigos. Todo final de semana eu tenho entretenimento novo. Então, gente, tá cada vez mais difícil, Não, né? é Você melhor. repara? Eles já decidiram que eu nunca mais posso casar. Porque eles têm histórias incríveis de verdade. Eu podia fazer um podcast só de dates ruins. Você Tranquilamente. tinha que fazer. Tinha que fazer mesmo. Nossa, vamos mandar um áudio dela pra Dani Calabresa. Calabresa. Noção mas são muitos podcast dates dela é ruins. assim. Teve um date que eu resolvi ir, menina. Foi, ó, esse é muito Conta. rápido. Eu fui por um vestido. Meu gato rasgou o vestido. Era um vestido transpassado, o gato pisou no vestido, o vestido rasgou, que era de seda. Gente, esse Aí eu tinha um merengue, vestido viu? igual, de outra estampa. E eu já tava encasquetada com aquele vestido. Eu falei, vou pôr outro vestido igual. Botei outro vestido igual. Ele subiu, ele arranhou o vestido aqui, mas eu falei, vou com o vestido arranhado mesmo. Fui sair de casa, pisei no cocô do meu cachorro. Aí limpei o pé na grama, resolvi entrar no carro. Nem que eu tava entrando no carro, o passarinho cagou na minha cabeça. Não é mentira. Mas não era pra você ter ido, Eu fui você não mandando entendeu os áudios sinais? para todas as minhas amigas, tudo que tava acontecendo. Fui mandando os áudios. Eu falei, vocês não estão acreditando. Não, mas calma aí, o universo tava te avisando que não era pra você ir. Exatamente. E eu não deito. Eu falei, eu quero saber o que tá acontecendo.
se eu não for, eu não gosto de viver no... E se eu tivesse Ah, ido? tá, entendo. Aí eu limpei o cocô do passarinho no carro, fui. Marquei, cheguei no Quê? bar, passarinho fez cocô na minha cabeça, Não, mas né? você limpou no carro. Ah, um lenço umedecido, gente. Levei outro choque. Ai, que susto! Passei o lenço umedecido, cheguei no bar que a gente marcou, o bar tava fechado. O boy na frente não é do bar, possível. assim, ó, me esperando. Beleza. Aí ele assim, tem um bar do lado aberto. Paramos no bar do lado. A dona do bar era a melhor amiga da ex-mulher dele. Ah, não. Não, eu juro. Eu juro. Eu A juro. gente falou isso? Ela contou assim que a gente entrou no bar. Era o dia da inauguração do bar dela. Que delícia. Tudo isso na mesma noite. Ou seja, teve gato arranhando 2 vezes o vestido. Cocô de cachorro. De passarinho. De passarinho. Bar Bar fechado. fechado e tudo foi ainda. Ex-mulher. Não, calma. Pior. Meu pai. Piora? Era uma sexta. Quase a Leila Lopes aqui. Era verão. 14 de dezembro. Era uma sexta. Daí a gente saiu. Levei ele embora, porque ele não tinha carro, eu tinha carro. Levei ele embora e a gente se beijou e beleza, fui embora. No sábado, eu acordei, ele já queria me ver de novo. Ele? É. Mas era a pandemia, aquele negócio de começo de flexibilização de pandemia. Então, o bar que a gente foi era aberto, pouca gente, enfim. E aí, a gente foi, só que os bares fechavam às 7, né? Eu me atrasei, me enrolei inteiro, esqueci do horário, peguei ele 10 para 7, não tinha mais bar aberto. Levamos pra sua casa. E na minha casa tinham um amigo que tinha terminado com o marido, uma amiga que tinha terminado com o namorado e uma amiga se arrumando pra um date. Daí eu falei, gente, tô levando um boy aí. Finge um costume, né? Mantém o negócio. O boy sentou lá, meu cachorro tentou morder ele, ficou com ciúme. Nananã, o boy dormiu em casa, aquela galera em casa. No domingo, de manhã, levei o boy embora. Ah, já tava meio que serinho, Dormiu então, em né? casa. Não, eu tava com preguiça de levar embora. Tá. Que era eu que ia dirigir. Ai, dorme aí. Enfim. Aí, no domingo à noite, ele voltou pra minha casa. Que era 1,5 km de distância, assim, que a gente morava. E me pediu em namoro. No Emocionado. terceiro No dia. terceiro dia. Emocionado. Aí ele ajoelhou no chão assim, e fez assim, querido, por que você tá fazendo isso? Eu juro, eu respondi exatamente assim. Daí ele, porque você é a mulher da minha vida. Eu falei, nunca mais eu posso te ver agora. Acabou. E tava até bom o negócio. Não, agora acabou. Mas o acabou. quê? Por que você não quis? Deus me livre, como é que eu namoro com... Eu casei 2 vezes já, namorar no terceiro dia. Não tem condições. Você não se arrepende? Não, de nada. Mas aí pararam de se falar. Parei. Tipo, não Não, vamos ele continuou falando. sozinho. Sozinho. Sabe quando você usa o WhatsApp da pessoa pra mandar lista de compra? Ele tava praticamente assim. Eu juro por Deus. Saudade de nós. Eu ficava, de nós quem, gente? Foi sexta, sábado e domingo. Que Mas vocês já saudade se de conheciam nós. antes? Não, Eram amigos? menina, era o primeiro date sexta. Não, calma, mas nem se falavam. A gente falou pelo aplicativo. Ah, 2 foi semanas. aplicativo. Sempre aplicativo, né? Sempre? Você ainda tá online no Ah, app? então, agora eu tô, mas tá meio difícil. Eu entrei num aplicativo que eu gosto mais, que tem uns boy mais alternativos, assim, ó. Só que parece que eles assistem programa de televisão. Será? Aí eu tô começando a dar match. Eu falava, legal. Match. Legal, match. Match. Eu falei, mas... Era escasso, não tinha uma janta. Às vezes eu passava fome nesses match. Eu curtia os boys não vinha entendeu? Agora tem... De repente eu dei 10 match com os boys. Eu falei, mas que é isso? É um menu degustação. Fui lá, mandei os emojizinhos da Rihanna pra conversar a conversa, né? Que eu tenho preguiça de começar a conversa. Qual que é o emoji da Rihanna? É prático. Tem um aplicativo que a mulher começa a conversa. Sei. Aí você imagina que você deu 10 match, você tem que começar a conversa com 10 boy. Não tem uma criatividade ali toda hora. Aí você manda o emoji pra Eu ver mando como emoji, que ele daí reage. é... E aí, o que mais reage legal ali, tu continua. É, o que reage decente, porque a maioria tem aquele lance. As mulheres estão no aplicativo, eles voltam assim, sua boca é linda. Uhum. Aí eu... Aí dá pra... Já, Aí já piorou. dá. Tá. Bacana. Eu sei, né, que a minha boca é linda. Eu tô vendo. Tava na minha bio, inclusive. Sim, eu sei, a minha boca é linda há 35 anos. Se você puder começar a conversa diferente, Olha aqui, dê seria match. bom. Mas conta, e o que você ia falar, por que você aceitou? Que Por você isso, porque falou que ia no reality? eu amo casar. Meus amigos me chamam de Gretchen. Eu tô falando, gente, é chacota. Tu falou Eu falei lá, falou, inclusive, falou. meus amigos me chamam de Gretchen. E aí, eu falei, bom, que oportunidade boa, né? A gente vai gerar entretenimento de qualidade pros nossos amigos e me apaixonar, porque eu me apaixono fácil. E você tinha assistido a primeira Tinha. temporada? Tinha.
E aí eu resolvi ir. E até porque eu tenho um histórico, né? Quando a gente vai pensar em homens. Eu não gosto de chamar os homens de feio, mas os meus amigos gostam. Daí, as minhas amigas falavam assim, Amanda, você só sai com homem feio. Não tem um homem bonito, porque isso pra mim sempre foi irrelevante. Então, de fato, a beleza em si, como um critério pra eu ficar ou não com o cara, ela não existe. Não, e beleza é relativo, né, gente? É aí que tá. E o programa é isso, né? Exatamente. Então, aquilo ali pra mim era perfeito, porque eu falei, vou poder escolher meu homem feio tranquilamente, ser feliz pra sempre. Não feio pra mim, feio com as minhas amigas, entendeu? Tipo, eu vou ali, entendeu? Tá tudo bem. Nem era uma questão ainda meu corpo, porque depois que eu entrei lá que eu falei, putz, verdade, né? Os caras não se ligaram que pode ser que tenha uma mulher gorda, porque na primeira edição não tinha. Enfim. Mas rolou isso no reality, nesse reality da gringa, Então, da gringa eu não tinha assistido ainda, daí eu Rolou. descobri que tinha rolado, né? que um participante ficava perguntando tentando entender Chegar qual no que era assunto. exato. Que se ela praticava esporte, se ela conseguia Mas você fazer sabe isso. que era uma coisa que todas nós falávamos, porque parecia que eles tinham um checklist unânime. Como é que você gosta de comer, assim? Você é mais saudável? Você faz marmita? A pergunta era, ai, como o Meliso, né? Acha que mulher é boba. Aí voltava, e aí, o que você gosta de fazer de final de semana? Pratica esporte? E nananã. Daí todas elas voltavam, passei pelo checklist. Elas falavam assim, rolava, tipo, um lance de, ai, será? A gente já sabia que eles estavam tentando pegar. Daí eu falava pra elas, eu falei, Óbvio. gente, vocês não estão entendendo o que vai acontecer quando aquela porta abrir. Só que não era uma questão minha. Até porque, o que eu vou fazer, querido? Eu sou gorda mesmo, paciência. Você não gosta, não engorda, né? Cuida do seu corpo. Cada um com o seu. Ué, da sua vida. Faça o que você quiser, mas eu vou fazer o quê? Enfim, eu fui... Ela é engraçada, só que ela não ri. É. E aí eu fico assim, ó. Segurando pra não rir. Mas é Jesus. verdade. É por isso que eu fui pra lá, entendeu? Pra isso. E também era uma oportunidade de... Meu corpo gordo tá num lugar desse? Não está. Eu tenho a chance de estar lá? Eu vou estar. Porque eu sou muito tranquila com o meu corpo, ele é meu instrumento. Ele é político pra mim. Então, eu estou sendo... Tenho a oportunidade de estar em lugares onde nós, mulheres gordas, não estivemos ainda. E mostrar que isso tá bem, tá tudo bem e que é bonito e que eu posso ser feliz. Eu vou. Então, eu uni tudo que eu queria, assim, ó. Amor, sem me ligar na aparência e na estética. Tentei. Não fui eu que falei. Mas o meu corpo, sensibilizando outras mulheres e empoderando outras mulheres. E entretenimento de qualidade pros meus amigos, lógico. E você não sabia que dia que ia passar o episódio? Você Não, sabia eu não que sabia dia? nem se ia passar o episódio. Entendi. Não sabia. Foi gravado na... Em dezembro? Foi na Amazônia. Onde foi gravado? Em vários lugares. Entendi. Não, acho que Cada etapa tem um lance, assim. A lua de mel foi na Amazônia. Entendi. lá deve ser bem complicado, porque é o que deveria acontecer com todos, né? Você se conectar com o emocional, com a pessoa mesmo, né? Com a voz, com o que ela passa, o que ela transcende, e não com o que você vê, não o que Aparência, você né? enxerga. Quando a gente imaginar quantas pessoas incríveis, não só de relacionamento amoroso, porque a gente sabe que o nosso olhar ele é seletivo para absolutamente qualquer relacionamento que a gente vai ter na nossa vida. Seja para contratar profissionalmente, seja para ser amigo, seja para trabalhar, enfim, ou namorar, ou casar, o quão a gente deixa pessoas incríveis de fora da nossa vida por causa de casca. Sendo que a gente pode ficar calvo, a gente pode ficar barrigudo, vai ficar enrugada, enfim. E a gente, dessa vida aqui, a gente não leva isso aqui, né? Então, mas a gente não entende, né? É. É impressionante. Mas eu acho que a maturidade traz isso, sabia? É que para a mulher chega antes, eu acho. Então, às vezes nem chega, porque tem a ver com maturidade também, mas tem a ver com um lugar de olhar lá dentro. E não é gostoso olhar lá dentro. Só que quando a gente percebe que olhar pra dentro te salva pro resto da vida de uma frustração ou de outras coisas, tipo, vai doer aquela hora,
Porque não é gostoso, não é gostoso. Você acha que é gostoso ficar olhando frente versus lateral no espelho pra se reconhecer? Sabendo como é que o mundo espera que seu corpo seja? Uhum. Não é. Dói. Olhar pra tudo que você passou na infância. Tipo, por exemplo, as mensagens que eu recebo, assim, olhando você, eu lembrei de milhares de coisas. As pessoas choram. Eu tenho influencers gordas que não conseguiram assistir. Eu vi minha filha de 15 anos arrasada. Não por mim, mas porque é real, acontece. Eu observo muito as adolescentes, porque elas estão na minha casa. E aí eu vejo elas em volta da piscina de short. Todas padrão. Se você parar pra pensar. E elas sofrendo com aquela situação. Lógico que é hormônio, mas muito ali, elas são a casca da ferida da exposição da sociedade, assim, ó. Em carne viva elas estão. Qualquer coisa que você falar ali, elas absorvem como tá errado, eu preciso mudar, meu Deus, meu Deus. 80% das meninas adolescentes, elas querem se corrigir como filtros. Com filtros. A internet hoje tá muito inflamada, então tudo que... É um espelho. Você vê ali na internet, ainda mais crianças, né, que estão acompanhando, elas olham, tipo, todas as mulheres ali com aqueles corpos, aí endeusam aqueles corpos e falam, meu Deus, mas... O TikTok, né, fez isso também. Meu Deus. Muito. Meu Deus. E é o conteúdo que as adolescentes assistem. Gente, E você sabe que é engraçado que elas sempre falavam muito pra mim delas, tia, mas eu te acho tão linda. E elas em casa falam, mas eu sou. E os meninos também, os meninos adolescentes. Quando aconteceu tudo isso, eles ficavam assim, mas Mel, a sua mãe é linda. Né, Melissa? Eu sei, ela também sabe, gente. Porque, e é engraçado, os meninos adolescentes, pelo menos a bolha que eu convivo, né? Que é os amigos da minha filha. Eles têm um olhar muito mais sensível pra beleza feminina em questão de padrão do que os homens adultos que Mas eu acho que hoje em essa dia. geração tá vindo, Que né? bom, mas as meninas ainda estão muito sucumbindo ao padrão. Uhum. E eu, nesse monte de direct que eu recebi, com toda essa exposição e tudo mais, tinha muita adolescente. Tem muita adolescente. Quantas directs você recebeu? 44 mil directs. Tá, conta como é que foi. Você disse que foi dormir. Fui dormir, todas as minhas amigas achavam que ia estourar, assim, ó. Porque ela falou, a hora que elas verem as suas roupas, a hora que elas verem a sua cara, a hora que elas te ouvirem, falei, não, gente, porque eu sou capricorniana, né, o pé no chão. Fui dormir e ainda tirei um print. 9.707, beleza. O programa estreou às 5 horas da manhã, eu tava dormindo. Daí acordei 7 horas da manhã, tinha 50 mil pessoas. Caraca. E meu celular já tava travado, a minha vida já tava esquisita. Mas só tinha estreado o programa. Tinha estreado os 4 primeiros episódios. Ah, entendi. Que foi bem... Que é o meu. Que é o que conta a minha história. E dali pra frente, assim, eu não consegui mais respirar. E foi lindo, mas assustador, assim. Como foi pra você, quando aconteceu, né, lá no programa? Como foi o depois disso? O você voltar pra casa? O que eu acho que você já falou isso, que chegam aqui de um jeito e vai embora diferente. Com certeza, você deve ter tido uma mudança muito brusca, né? O que você acha que mais tocou em você na mudança, sabe? Sim. E deve ter doído 2 vezes, né? Foi. Aliás, muito mais, mas quando aconteceu E e depois a edição. Doeu como uma decepção. Mas aquela decepção de, putz, me enganei de novo, entendeu? Porque é igual, tipo, você tem um casamento. Seu casamento, infelizmente, termina porque aquela pessoa te dilacerou, sabe? Te decepcionou, ou te traiu, entende o que eu quero dizer? Uhum. E aí, traição em vários âmbitos. Traiu sua confiança Sim. e todo o lance. Então, eu tava machucada. Mas e é engraçado que quando eu voltei pra casa machucada, mas muito segura de que eu não tinha nada a ver com aquilo, então isso não era a minha beleza, o meu corpo, a minha aparência não era uma questão pra mim. Eu estava machucada de amor. Sim. Só que quando eu cheguei aqui, todo mundo me perguntava, mas você pensa em emagrecer? Todo mundo até que me ama. Entendeu? Ninguém tava preocupado com o meu coração, tava preocupado com o lance da minha aparência ainda.
Porque aí você voltou e você contou Pelo menos a Pra minha quem? Uhum. família ali de amigos que cuidaram da Melissa, da minha filha, Sim. enfim, tudo Então, mais. isso que eu queria te perguntar. Como foi pra você contar isso pra eles? Porque às vezes eu tô tentando imaginar situações da minha vida que, né, pra mim não foram. Que é um baque, assim, que você. Né, que eu acho que deve dar aquela coisa de. Quê? Não deve dar um negócio assim, gente, calma. É zoeira? A sensação, Tá quando, gravando? quando eu me dei conta do que tava rolando, a sensação foi assim: você jura? Tipo, era muito assim: você jura, gente? A gente tá em 2023, 2, Aham. enfim, porra! Nós estamos presos nisso ainda. E aí eu volto pra aquele lugar. Eu tô numa bolha. A minha bolha, a bolha do universo que eu tô inserida, as pessoas estão buscando se amar, as pessoas estão valorizando outras coisas, as pessoas estão numa realidade diferente. Só que a hora que aquilo pra mim foi assim, ó, fizeram assim com a minha bolha de sabão. Oi, Amanda, tudo bom? Você tá na vida real. Aqui a gente gosta de plástica. Foi aí que eu voltei e falei, puta, que deu tudo errado mesmo. Que mais um amor medíocre, sabe? Tipo, mais um lance de eu não vou ser boneca da estante de Vai, ninguém. preguiça, Não de é novo, né? isso. É preguiça. Então não tinha como reagir diferente. Mas calma. E aí, quando passou o episódio, você foi dormir. Quando você acordou, sua vida. Não, eu não vi o episódio. As pessoas viram antes de mim, porque o programa libera às 5 da manhã. E os amantes de série, por exemplo, a minha filha, quando tem alguma série que ela quer assistir, ela acorda às 4, 5 horas da manhã. Né? E fica Sim, lá. é lei. Enfim, delay. Ela vai dormir às 8 da noite e falar: não, eu preciso levantar às 3h30, fazer um chazinho aqui, porque vai começar tal série. E ela assiste. Só que, Organizada. bom, muito. Virginiana. Aí, eu fui dormir, até porque eu não tava conseguindo lidar com aquela ansiedade. Porque Tava assim, ansiosa. não sabia o que ia passar. Primeiro que eu não sabia se eu ia passar. Aí eu vi o trailer e daí eu, beleza. Mas eu não sabia o que ia passar. Nem Às a vezes ordem podia também, ser né? uma frasezinha ali, um depoimento. Não sabia se ia contar a minha história. Porque se você parar pra analisar as outras edições, quem que não casou que você sabe a história? Ninguém. Uhum. Eu não casei. Então, pra mim, era assim, né? Não vai contar a minha história. E, de repente, a minha história tava lá. Inteira. Aí, uma jornalista uma jornalista gorda, que fez um release antes, que recebeu 2 episódios, né? Fez um release antes. Ela já tinha me mandado, e na noite antes de estreia, ela me mandou um áudio muito emocionada. Sem me dar nenhum spoiler, mas ela chorava. E ali eu fiquei muito nervosa. Eu falei, cara, eu não conheço ela. O que tá acontecendo, né? Tipo, o que será que aconteceu? E aí tem a Porque- edição, tudo, né? Exatamente. Tipo, eu sei o que eu vivi, que, olha que triste, parece banal pra mim, né? É, tipo, tô lidando com mais uma situação que me acontece todo o tempo. Mas aquela mulher tava visivelmente impactada. E aí eu fiquei ansiosa. Falei, quer saber, eu vou dormir. Chega. E fui dormir. Eu não tenho o que fazer, eu vou dormir. Quando eu acordei 7 horas da manhã, o meu mundo já tava de cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo. Minha mãe me ligou da praia chorando. A minha irmã. E elas já sabiam o que tinha acontecido. Sabe? Mas ver, beleza. Aí voltei pra cá, né? Depois da minha experiência. E o que me chocou? Ninguém tava preocupado em como é que eu tava me sentindo amorosamente. Gente, eu me apaixonei. Mas o meu corpo, ele virou um objeto total. E a única justificativa de tudo que eu tinha passado. Uhum. Eu ser gorda. E o cara não gostar disso. E o que eu tava sentindo, gente? E as ilusões? Imaginei um buquê, nossos filhos. Mentira. O mundo pra nós. Sabe, sei lá, aquele negócio. Tipo, eu tô decepcionada. Me pega no colo. Sei lá. Exato. E Não a partir, teve. a partir do momento que lá na cabine foi pedido em casamento. Eu pedi. Sim. Tem esse lance. Você já fica. Você pede alguém em casamento, Já já tá vai, tipo, emocionadíssima, eu né? vou viajar, porque Não, falaram eu que já ia tava pra você não pensando pede no ninguém meu achando que vestido você vai levar ou não. Você não pede ninguém. Não, já tava muito Não. claro que era Não, assim. até porque não tinha nenhum indício de não. Não. Não tinha. Tava muito claro. Mas, enfim, eu sabia que poderia acontecer. Eu tinha certeza. Tanto que era uma questão que eu trazia de volta. Porque todas as meninas estavam muito envolvidas na minha história. Porque ela era, de fato, muito interessante. Então, elas estavam muito envolvidas naquela história. Eu falava, gente, vamos com calma. Senta aqui que a titia vai te contar uma coisa.
Você já tinha esse... Já, porque acontece. Eu tô falando, eu tô num aplicativo de relacionamento onde eu tenho foto de biquíni corpo inteiro, pra eu não ter que explicar, entendeu? Porque eu não acho que eu tenha que explicar, né? Mas eu não vivo de selfie, até porque eu não tenho que me esconder de absolutamente nada. Gosto de uma selfie, fazer um carão, mas eu não tenho que me esconder de nada. Então eu já quero poupar, o meu também poupe, se poupe, nos poupe, sabe? Então assim, deu match, estamos conversando, ele já sabe como eu sou. Já tá vendo. Tem quase que todas as minhas tatuagens expostas ali. Ainda assim, quando ele presta atenção lá no date, nananã, que eu sou gorda, isso já vira uma questão. E você percebe que isso vira uma questão. E aí tem duas questões ainda por cima. Porque mesmo se eu não fosse gorda, eu seria do jeito que eu sou agora. Muito bem resolvida com qualquer questão. E eu sempre resolvo a minha vida. Eu não fico esperando um homem em si. Porque, no caso, o homem é porque eu sou hétero, né? Eu não fico esperando. Eu preciso trocar uma lâmpada, eu troco uma lâmpada. Preciso matar uma barata. Porque a vida me fez assim e tá tudo bem. Eu gosto de ser dona da minha vida. Aquela trecho, tem um vídeo da Cher. Vocês já viram? Que a mãe dela fala que ela precisa arrumar um homem. Dela fala, eu sou o homem da minha vida. Pra mim, isso não tem nada mais claro. E meu pai sempre falava isso pra mim. Falava assim, vem aqui trocar a lâmpada, porque eu não quero você dependendo de homem nenhum. Vem aqui, meu pai era serralheiro. Aí ele, vem aqui soldar um portão. Tudo que um homem fazia, ele fez questão de me ensinar. Porque a mãe dele, tudo que uma mulher fazia, ela fez questão de ensinar. Então ele costurava as minhas roupas. Ele fazia comida. Era um homem tóxico, sim, mas ele fazia coisas de mulher. Enfim, porque não tinha isso. Então eu vim num lugar onde não tem isso, só que isso é um problema pra homem. Tem homem que não homens sabe que lidar. devolvem isso pra mim falando que eu castro a masculinidade deles. Eu adorei o dia que o cara me falou isso. Que isso, gente? Que eu castro a masculinidade dele. Então imagina, aí eu sou gorda e além de ser gorda, tem todo esse lance de ser resolvida e aí viram dois problemas, como se eu tivesse um currículo maravilhoso que ninguém tivesse dinheiro pra pagar. E a desculpa que eles encontram pra dar de volta é, ela é muito empoderada pra mim. E a gente sabe as questões que estão impressas ali, né, nessa fala. E o programa trouxe uma visibilidade para um corpo gordo, por exemplo, e questões que a gente não pensa. Tem gente que não consegue ter atendimento médico por causa do tamanho. E aí Eu vi que você postou. são coisas extremamente dolorosas. Tem trabalhadores gordos que não podem pegar ônibus. Tem pessoas... Você sabia que existem pessoas em situação de rua gordas? A gente nunca pensou nisso. A gente nunca pensa o que o corpo... Onde tá o corpo gordo? Não, e questão em relação à moda também, né? Ah, e aí, olha... Tem lenço? Se tiver lenço aí, a gente já pode começar a falar sobre isso. Né? É extremamente triste. Ô, gente, desculpa, eu tô rindo. Não é disso. É que porque ela é engraçada. Não dá. Ela vai se espiar. Desculpa, viu? Não é, pelo amor de Deus. Eu sei que não Sim, é. pelo amor de Deus. Não, é porque se a gente... É verdade, se eu for falar na íntegra, sem nenhum pingo de humor, gente, a gente vai deprimir pra sempre. Porque é extremamente triste. Tem que levar a vida mais leve, Eu tento levar o mais leve possível as situações que são horríveis. São horríveis. Não dá pra falar. O que nós vamos falar? Eu entrei semana passada numa loja pra comprar uma calcinha cintura alta. A mulher fazia assim pra mim. Não, mas a gente não tem pra você. Eu falei, mas tá escrito aqui até os 56. Dela, então. Eu falei, não, mas eu uso 48. Dela, eu vou arrumar alguém pra atender você. Ela não queria me atender porque eu era gorda. Ai, gente, tem Mas coisa isso que não entra na minha cabeça. Entendeu? Só que isso acontece todo dia. Não dá... Imagina só, eu, graças a Deus, tenho uma inteligência emocional que eu construí, trabalhei, terapeutizei, me olhei e tudo mais. É por isso que as mulheres estão me enxergando desse jeito. E as mulheres que estão me mandando mensagem. Tem mulher se matando. Isso é muito sério. Tem mulher aos 30 anos que é virgem. Porque ela não consegue se relacionar, imaginar o toque naquele corpo, daquele jeito. Entendeu? Tem mulher que tem dificuldade de ser abraçada. Porque ela acha que o braço do outro não vai conseguir. Enfim, são coisas tão dolorosas, tão dolorosas, tão dolorosas. E a gente esquece que essas pessoas sentem. Assim como esqueceram como eu me senti. Eu dei várias entrevistas, nenhuma delas perguntou como eu me senti.
Todas elas trabalhavam o sentimento do outro em relação à expectativa do meu corpo. Mas eu nunca recebi uma pergunta de como eu me senti. Eu, graças a Deus, tenho uma inteligência emocional que eu construí, trabalhei, terapeutizei, me olhei e tudo mais. É por isso que as mulheres estão me enxergando desse jeito. E as mulheres que estão me mandando mensagem. Tem mulher se matando. Isso é muito sério. Tem mulher aos 30 anos que é virgem. Porque ela não consegue se relacionar, imaginar o toque naquele corpo, daquele jeito. Entendeu? Tem mulher que tem dificuldade de ser abraçada. Porque ela acha que o braço do outro não vai conseguir. Enfim, são coisas tão dolorosas, tão dolorosas, tão dolorosas. E a gente esquece que essas pessoas sentem. Assim como esqueceram como eu me senti. Eu dei várias entrevistas, nenhuma delas perguntou como eu me senti. Todas elas trabalhavam o sentimento do outro em relação à expectativa do meu corpo. Mas eu nunca recebi uma pergunta de como eu me senti. Nossa, é muito doido isso, né? É. Porque, querendo ou não, gira em torno também do que dá clique, do que É sensacional. do que rende, do que vende, né? Nossa, é muito... E é tipo, é assim, olha essa menina. É tipo assim, acho que eles pensam assim, olha essa menina, ela é gorda, tomou um fora porque ela é gorda, o mundo inteiro descobriu e ela tava assim. É só sobre ele, não é sobre mim. Como pode? Por que eu virei uma sensação? Porque como pode eu não me abalar com isso? É, acho que foi Como se eu a sua tivesse que reação. me abalar sobre isso. E eu quero que você se lasque, meu bem. Eu me amo, eu não posso ir contra isso. Daí quando você vai contra tudo isso, você vira um case. E o foda é que, infelizmente, não foi a primeira vez, né? Quisera eu que fosse, imagina, não foi. Não foi. E é muito louco que você sonhou, né? É, eu sou bastante espiritualizada, assim. Então, eu sonhei com várias coisas ao longo do experimento. Do experimento, sério. E era muito engraçado, porque várias coisas que eu sonhava e eu contava pra minha produção, né? Que era a única coisa que eu podia fazer, aconteciam. Gradativamente, assim, ó. Gradativamente. E aí, naquela última noite, que tava todo mundo animado por mim, inclusive. E aí, naquela noite, eu já tava... Mas em algum Pronta. momento você chegou a pensar em não pedir em casamento? Não. Eu Você não me falou, arrependo vou- de... Eu faço tudo que eu tenho vontade. Absolutamente tudo que eu tenho Você se vontade. entregou, né? Você realmente Eu se mergulho em conectou. pires, bem. Nossa, é uma tristeza. Sei o quê? Eu mergulho, Eu em, mergulho em pires todo dia. É verdade, eu não posso ver o pires, eu eu me mergulho jogo assim, ó. Vai. Maravilhosa. Entre aspas, eu mergulho em pires. Ponto. Souza, Vírgula, Amanda. É verdade, eu mergulho em pires toda hora, toda Olha aqui, hora. mas depois você fez um detox de macho? Ou já vamos pro próximo? Não, Ah, o outro te pediu em não, namoro. não, dois esse ainda foi Foi antes do antes. experimento, esse Ah, do foi pedido de namoro. antes. Não, depois Tá. tiveram outras histórias. Imagina, um detox de macho. Não dá. Não, gente, uma menina também precisa comer. É, não. Detox de macho. Não, um macho não é igual ao outro. São todos ruins, mas um não é igual ao outro. Não, mas é porque eu, quando tinha, que agora eu sou casada, né? Quando eu tinha decepção amorosa, eu falava, o quê? Agora eu não quero mais saber, agora eu vou focar em mim, eu vou trabalhar, não sei o quê. Esses homens vão rastejar no meu pé. Eu falava assim. Não, eles vão fazer isso, mas a gente precisa usar também, né? Ah, eu não verdade. consegui, eu sempre tava ali, ó. É, tô pronta. Ah, não, eu sumia, toda e aí- hora com a roupa de ir. Eu também. Não, Prontinha, mala pronta. E o entretenimento dos meus amigos, entendeu? Precisa, e a Gretchen no E a- rolê? exatamente. Cadê? Tá, e você tem um quadro no seu Insta que as pessoas mandam mensagem. Eu tenho. E aí você não pensa. Eu até vi você falando hoje que você queria fazer um podcast e tal. Então, Por que você esse não faz? quadro, eu já pensava, ele nem existia no Insta. Há 3 anos atrás, quando eu fiquei solteira, e aí eu comecei a viver a minha vida de solteira, em aplicativo, em bar e tudo mais, que eu sentava pra contar as histórias para minhas amigas vice-versa, eu falava assim, um papel de trouxa de hoje, Maroca. Vamos lá, cite, comente, justifique, e a gente ficava lá. E eu ficava sempre assim, gente, isso aqui precisa virar um podcast, sei lá, um canal no YouTube, alguma coisa, porque eu tenho tanto papel higiênico de trouxa, minha filha, que você não tá entendendo. E elas ficavam, ai, faz um quadro. Quando no começo desse ano, eu falei, quer saber? Eu só recebo, e eu já recebia isso no direct.
independente da moda, independente do empoderamento, elas mandavam assim, já aconteceu com você de um boy fazer isso, isso e isso? Aí eu falava, menina, já aconteceu. Aconteceu assim, assim, assim. E eu conversava horas com elas no direct. Aí eu falei, quer saber? Eu vou começar a contar essas histórias, porque elas são ótimas. São tristes, né? Mas elas são ótimas. E aí eu comecei a fazer, só que funcionou muito. Muito. Toda semana. Toda semana. Tem um dia específico, uma hora específica ou Ai, não? não, eu sou desorganizada, né? A Rafaela tá tentando me organizar, ela não consegue. Mas agora vai ter toda quarta. Vai ser toda legal. quarta. É legal ter um dia assim, É. porque a galera espera por aquilo. É como se fosse um programa de TV, É. entendeu? Tipo assim, todas as 9 horas da noite tem o Jornal Nacional. Não, meu Vai sonho ter- desde pequenininha era ser a Hebe. Eu sou uma criança difícil. Não era fã da Xuxa, era fã da Hebe. Da Hebe? Da Hebe. Eu amo, o humor é parecido. Exatamente. A risada também. E os selinhos também. Ei. Enfim, meu sonho era ser a Hebe, desde pequenininha. Eu falava pra minha avó, toda segunda eu tava sentada lá pra ver a Hebe.